paz, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 10, conclusão dos Evangelhos. Mas no capítulo 9, o Evangelho de João, parte 3, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, da prisão ao sepultamento de Cristo, a quem Jesus foi conduzido após enfrentar o julgamento dos judeus. Tópico 2, do túmulo vazio à aparição de Cristo ressurreto, a quem Jesus apareceu primeiro após a sua ressurreição. E hoje, no tópico 1, agrupamento e característica dos evangelhos. Ainda que os primeiros escritos do Novo Testamento não tenham sido os 4 evangelhos, mas algumas epístolas foram escritas antes. Hein? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são as fontes primárias sobre o estudo da vida de Cristo. Haviam outros documentos que falavam de Jesus, entretanto, não pertenciam ao cânon. O cânon é um conjunto dos livros divinamente inspirados, constituindo as Sagradas Escrituras, como norma de fé e prática. Então, os crentes do primeiro século, amados, dependiam do Antigo Testamento, da tradição oral sobre os ensinamentos de Jesus e suas obras redentoras e a revelação direta de Deus através dos profetas. No entanto, durante um período de 100 anos, que vai ali de 50 a 150 depois de Cristo, começaram a circular entre as igrejas certos documentos, epístolas, evangelhos, atos, apocalipse, sermões e ensinos. Dado a preciosidade do ensino que comunicava, os líderes da igreja primitiva acharam por bem juntar esse material para não se perder, como também para usá-los ensinando-as nas igrejas. No ano 200 depois de Cristo, 21 livros tinham suas posições asseguradas no cânon. Pelo fim do século IV, amados, o cânon estava completo e encerrado. Este cânon resistiu às divisões da igreja, às heresias, à perseguição e à destruição dos fanáticos incrédulos através dos anos. Por quê? Porque Deus inspirou seus escritores e guiou a igreja primitiva na escolha dos livros. Então, Deus sabia da indispensável e vital importância das escrituras para o crescimento da igreja do primeiro século e as igrejas que viriam através dos séculos. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus demonstra características especiais através das suas páginas. O interesse do mestre é o povo judaico, mas há outros interesses também. Primeiro, o interesse pela igreja. Mateus é o único entre os sinóticos que usa a palavra igreja. Então, quando Mateus foi escrito, a igreja já era uma grande organização e organismo, sendo um fato dominante na vida dos crentes. Amém? Segundo, o interesse apocalíptico. Tinha interesse nas palavras de Jesus sobre sua segunda vinda, o fim do mundo e o juízo final. Amados, no capítulo 24, dá a mais completa explicação sobre os eventos finais abordados por Jesus. Somente Mateus tem a parábola dos talentos, das 10 virgens, da vida e o castigo eterno. Terceiro, o interesse sistemático. Alguns falam que Mateus é o evangelho do ensino. Mateus, guiado por Deus e dado ao cargo de coletor de impostos, acostumou-se ao trabalho sistemático e fez uma assimilação do seu sistema no trabalho secular com o sistema empregado na escritura do Evangelho. Quarto, o interesse e a característica dominante que apresenta Jesus como rei. Este é o tema de Mateus, amado. Ele escreve para demonstrar a majestade de Jesus, não como o Messias, o rei de Israel, mas também como nosso rei hoje e sempre. As características de Marcos. O alvo de Marcos foi fazer um perfil de Jesus. Então, realista, compartilha a vida do Senhor de maneira simples, mas poderosa.
Para Marcos, Jesus não era simplesmente um homem entre os homens. Ele era o próprio Deus entre os homens, sempre operando maravilhas e causando admiração com as suas palavras e os seus feitos. Através da simplicidade na narração dos fatos, ele dá um novo vigor à história de Cristo, o servo. Características do Evangelho de Lucas. Lucas conhecia bem o grego. Nos primeiros 4 versículos, contém um grego elevado e polido. Nestes mesmos versículos, ele fala sobre suas investigações e pesquisas. Seu evangelho é um produto de uma alta categoria literária e, através de sua amizade com Paulo, recebeu muitas informações sobre a vida de Jesus. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 1, encontramos muito sobre a organização política do Império Romano. Então, o terceiro evangelho é às vezes chamado o Evangelho das Mulheres. O nascimento de Jesus é narrado por Maria. Ele fala a respeito de Isabel, Ana e a viúva de Naim, e dá mais ênfase às pessoas de Marta, Maria e Maria Madalena. Assim, Lucas destaca as mulheres proeminentes ligadas ao ministério de Jesus. Características do Evangelho de João. João suplementa os sinóticos, omite muito do que os primeiros 3 narram e narra o que aqueles omitem. João foi escrito no mínimo 10 anos depois dos sinóticos. Ele mostra a maturidade da consciência cristã, ausente nos primórdios da igreja. Primeiro, as diferenças entre João e os outros evangelhos. As regiões onde Jesus ministrou. Nos sinóticos, o ministério de Jesus concentrava-se na Galileia, e Cristo não chegou a Jerusalém até a última semana do seu ministério terreno. Em João, a região principal é Jerusalém e Judéia, com visitas ocasionais à Galileia. B. As 3 Páscoas observadas em João, em comparação com uma dos sinóticos. O discípulo amado menciona a Páscoa dos judeus. Nos outros evangelhos, só a Páscoa final. João complementa os sinóticos, simplesmente toca nas outras 2 Páscoas dos últimos 3 anos de Jesus, mostrando mais claramente a duração do ministério de Cristo. Letra C. Os milagres em João visam a glória de Deus. Nos outros evangelhos, geralmente deparamos com a compaixão de Cristo através dos seus milagres. O 4º evangelho destaca os feitos milagrosos de Jesus, atos que resultaram na manifestação da glória do Senhor. Segundo, a divindade de Cristo é uma característica muito importante no Evangelho do Filho de Deus. Letra A. João acentua a preexistência de Jesus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 2, diz: Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. B. João salienta a iniciativa de Cristo. Não foi, amados, entendem, não foi a pedido da sua mãe que transformou a água em vinho, em Caná, da Galileia. Isso foi produto da decisão pessoal de Jesus. Ninguém tinha poder para tirar a sua vida, mas ele voluntariamente entregou-se para o sacrifício da cruz. C. João salienta a independência divina de Jesus, livre de qualquer influência humana. O mestre tinha autodeterminação, amém? Letra D. João observou no mestre um conhecimento especial e milagroso, muito além do conhecimento humano. Então, João salienta que Jesus sabia que o paralítico de Betesda estivera enfermo já há muito tempo. Jesus sabia o que fazer para alimentar a multidão faminta no deserto, mesmo quando não havia alimento por perto. Jesus também sabia que Lázaro havia morrido antes que alguém lhe desse notícia disso, e etc. Amém? Para nós encerrarmos, terceiro, as mensagens em João. Nos sinóticos, Jesus fala através de parábolas ou geralmente usando histórias curtas, vivas, memoráveis.
João não tem sequer uma parábola ou uma história igual aos outros evangelhos. No Evangelho de João, há regeneração espiritual através da aceitação do Filho de Deus. O Espírito Santo inspirou o escritor a escrever esse evangelho, cujas palavras seriam plenamente explícitas quanto à verdade pura e à vida eterna do Verbo. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, a esperança do evangelho. Vamos responder as seguintes questões. Qual a definição da palavra evangelho? Qual a maior promessa feita através do evangelho? Amém, amados? Então, hoje nós estamos retomando aí as nossas aulas, né? Praticamente na próxima aula nós estamos encerrando os evangelhos, é a última aula dos evangelhos. Espero que você possa usar esse material para evangelizar. O próprio nome diz, né? Evangelhos, vamos usar esse material para evangelizarmos os nossos amigos, conhecidos, parentes, falar do amor de Deus e anunciar, porque o reino de Deus está próximo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.